E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Jó, leremos o capítulo 6. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, pela maravilhosa graça da tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor nos sustém. Te amamos e te engrandecemos. Clamando ao Senhor, fica conosco o restante desse dia de vindouro com tudo que neles há e nos dá a felicidade plena do teu amor, favor e poder, mais e mais, ó Senhor. Isso é o que pedimos para a nossa vida, Senhor. Eu peço para a minha vida, para a vida de minha esposa, do nosso bebê, que antes de nós consagramos ao Senhor. Toda a nossa família, família consanguínea, família cristã, é o que clamo também para a nossa vizinhança respectiva, parentela, a todas as pessoas que de um modo direto ou indireto tenhamos contato, Senhor, bem como a cada uma das pessoas que acessarem a Tua palavra lida, neste ou em qualquer tempo. Te agradecemos em nome de Jesus, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos em nome do Espírito Santo, o Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi e aí para sempre será o mesmo, Senhor dos exércitos, Deus, eu sou o Pai do Cristo, Salvador, meu Pai, Senhor eterno. Amém. Pois bem, por meio desses 30 versículos, nos fala o capítulo 6 de Jó, do versículo 1 em diante. Então Jó respondeu: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o seu anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra, ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temã procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado em chegando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim, vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dar-me um presente? Dá-me um presente? Repetindo o versículo 22 que nos diz: acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. 24º novamente. Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Ó, como são persuasivas as palavras retas! Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançaríeis sorte e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. 30º e último versículo do capítulo 6 do livro de Jó nos diz: há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir
coisas perniciosas? Pois bem, por meio desses 30 versículos, nos fala o capítulo 6 do livro de Jó, que Jó justifica as suas queixas. O sofrimento daquele homem que era tido como o homem mais abastado do Oriente, no seu tempo, chega a um ponto que fala no versículo 8 e do 8 em diante: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o seu anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda, diz o 10º versículo, seria minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Imagine o tamanho do desespero daquele que era um exemplo de fé, a ponto de chegar assim, dizer. Décimo quarto, vem um discreto protesto. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Aqui há um lamento discretamente explicitado. Aqui ele demonstra que ao aflito o amigo deve amparar, pois pelo que lemos nos capítulos anteriores, até a sua melhor amiga, que seria a mãe dos seus 10 filhos, deu maus conselhos. E aqui clama ele novamente, no versículo 28, agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade, tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Aqui há um clamor daquele que se conhece e pede que seja revisto, seja tal qual na justiça dos homens comuns, ele apresenta o seu recurso e pede que seja analisado de novo, porque ele conhece a si mesmo e as suas circunstâncias todas e sabe que merece a justiça do Senhor. E finaliza a parte B do versículo 29. E a justiça da minha causa triunfará. E possamos andar diante do Senhor, buscando cada vez mais ser leves, buscando cada vez mais estar aprovados diante daquele que verdadeiramente é o juiz perfeito. Que Deus, nosso Pai, continue conosco o tempo todo. Que possamos viver o extraordinário, maravilhoso que é viver exclusivamente o seu amor, favor e poder todos os dias, conforme a sua vontade, praticando os seus ensinamentos. Sucesso e Deus a todos abençoe.